Mais um exemplo aí, gente. Vamos pensar agora no lançamento de uma moeda por quatro vezes consecutivas. Então você vai pegar a moeda, lançar uma vez, lançar duas vezes, lançar três vezes, lançar quatro vezes. Quais são os resultados que a gente pode encontrar? Então isso é o espaço amostral. Então são muitas possibilidades. É dar cara, 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 cara nas quatro moedas, cara, cara, cara na última coroa, depois cara, cara, coroa, cara e por aí vai. Então são muitas possibilidades dentro do espaço amostral. Então falar qual é espaço amostral é falar quais são os resultados possíveis, né? Agora, outra coisa que a gente pode falar, e se a gente escreve dessa forma aqui, é a quantidade de elementos que existe no espaço amostral. Então, se eu contar a quantidade aqui, 1, 2 e por aí vai, se eu for contando, esse símbolo aqui ele representa a quantidade de elementos que tem no nosso espaço amostral, né? Ou seja, aqui são 16. Uma forma de calcular, às vezes, a quantidade de elementos que a gente tem dentro do espaço amostral é usar a ideia das possibilidades que a gente tem calculado aqui ao longo da disciplina. Por exemplo, você vai lançar uma moeda 4 vezes. Na primeira vez que se lança a moeda, quantos resultados a gente tem? Ou é cara ou é coroa. Na hora que lança a moeda pela segunda vez, o resultado que a gente tem? Cara ou coroa, 2 resultados. Na terceira vez que lança a moeda, quais são os resultados que a gente pode encontrar? Cara ou coroa. E na quarta vez que se lança, também pode encontrar cara ou coroa. Multiplicando esses números, vai dar justamente o 16, que é a quantidade de termos. Então, se você for escrevendo cada um desses termos aqui, né, aqui eu só representei alguns, porque são muitos, são 16. Se você for representando um por um, vai dar um total de 16 resultados. Então, esse é o símbolo que representa o espaço amostral. O espaço amostral é você escrever as possibilidades, possibilidade por possibilidade. Esse símbolo aqui representa a quantidade de termos dentro do espaço amostral. Nesse caso, são 16 termos, que eu calculei multiplicando esses números. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Mais um exemplo aí, ó. Considere o experimento lançar uma moeda 4 vezes e anotar o número de caras obtido. Então, olha só o experimento. Agora é lançar uma moeda 4 vezes. Só que o que eu quero é anotar o número de caras. Então, pode ser que não saia nenhuma cara, né? Ou seja, nas 4 moedas pode sair coroa. Então, é anotar o número de caras. Pode ser que saia uma cara, pode ser que saiam 2 caras, pode ser que saiam 3 caras ou pode ser que saiam 4 caras. Então, esse é o nosso espaço amostral. São os resultados possíveis. Qual é a quantidade de vezes que cara vai ser obtida? Então, ou é nenhuma, ou é uma, ou é duas, ou é três, ou é 4 vezes, né? Então, o número de elementos do meu espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de elementos, a quantidade de elementos do meu espaço amostral é igual a 5. Aqui são os resultados possíveis, aqui a quantidade de resultado possível. Então, a chance de dar cara ou não dar nenhuma cara, ou dar uma cara, ou dar 2 caras, ou dar 3, ou dar 4. Porque eu vou jogar 4 vezes a moeda, né? Então, ou não dá nenhuma, ou dá até 4 vezes. Mais que 4 não tem como, porque eu vou lançar a moeda 4 vezes. Então, como tem 5 números aqui, então a quantidade de elementos dentro do espaço amostral é igual a 5. Observe o seguinte, que esse exemplo aqui, ele é o mesmo do anterior. Se você pegar o exemplo anterior, também a moeda foi lançada 4 vezes. Só que no exemplo anterior, eu queria saber quais eram os resultados possíveis. Por isso que eu fiquei pensando, cara, 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 depois cara, cara, cara e coroa, depois cara, cara, coroa e cara. E fui pensando nos resultados possíveis. Aqui não. Aqui eu estou lançando 4 vezes e quero saber o número de caras possível. Então o resultado já é outro. Então, importante, para identificar o espaço amostral, a gente deve levar duas coisas em consideração. Primeiro é a operação realizada. Por exemplo, nesses dois exemplos que eu falei, a operação realizada é lançar a moeda 4 vezes. Mas o que difere esse exemplo do anterior é isso aqui, ó. O que queremos observar? No exemplo anterior, nós queríamos observar os resultados possíveis. Nesse, a gente quer anotar o número de caras possíveis. Então, o mesmo experimento, a gente pode observar mais de uma coisa dentro dela. Por exemplo, se eu lanço um dado
eu posso pensar qual a quantidade de números pares eu vou conseguir, né? A operação é lançamento do dado, mas o que eu quero observar? A quantidade de número par. Mas também eu posso lançar um dado e observar qual a quantidade de números ímpares que eu vou encontrar. Ou eu posso lançar um dado e encontrar qual a quantidade de números primos encontrados, e por aí vai. Então não é o experimento, né? A gente tem que ver qual que é a operação e o que a gente quer observar dentro dessa operação.